Você já parou para pensar no poder que há nas palavras que saem da sua boca? E como essas palavras podem estar moldando a sua realidade, tanto para o bem quanto para o mal? Se você não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ketina Moraes, sou terapeuta cristã, especialista em autoestima feminina, e hoje eu quero falar sobre o poder das palavras, principalmente o poder da palavra profética. Para a gente começar, eu quero dar início lendo Ezequiel 37, do primeiro versículo em diante, que diz: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. No versículo 1, podemos ver que o Espírito Santo de Deus conduziu o profeta para esse vale. Então, não foi algo que o profeta decidiu, que escolheu ir. Ele simplesmente foi guiado, direcionado pelo próprio Espírito. E muitas vezes na nossa vida, na nossa trajetória, nós vamos nos ver em lugares, em situações que o próprio Deus nos conduz para nos ensinar algo ou para manifestar o seu poder, a sua glória. E assim foi com Jesus. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E ali ele foi testado, ele foi provado. E a área em que o inimigo mais trabalhou foi na sua identidade. E o que fez ele se manter firme, não ceder às provocações, às tentações, foi ele ter conhecimento de quem ele era em Deus e de quem Deus é. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente. Quem Deus é e quem nós somos nele. Porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. Então vamos passar por situações em que a nossa fé, a nossa identidade e tudo aquilo que nós acreditamos vai ser colocado à prova. E é nesses momentos que nós precisamos estar cheios da presença de Deus, cheios da palavra de Deus. E por isso que nós somos chamados constantemente a nos encher da palavra de Deus, a meditar nela dia e noite, trazendo à memória aquilo que dá esperança, enchendo a nossa mente com tudo aquilo que é bom, puro, agradável, digno de louvor. O primeiro ponto é a gente estar cheio da palavra de Deus, que é aquilo que vai gerar vida, transformação, esperança, fé em nossas vidas. E continuando aqui no capítulo, o Senhor ele mostra aquele vale de ossos secos para Ezequiel e faz uma pergunta: poderão esses ossos voltar a reviver? E diante daquela visão ali, Ezequiel ele responde: só tu sabes, Senhor. Então o Senhor ele fala para Ezequiel para ele declarar, para ele falar em voz alta, dar uma voz de comando para que aqueles ossos voltem à vida novamente. É justamente nesses momentos onde nós não vemos nada, onde a única coisa que a gente enxerga são impossibilidades, lutos,
divórcio, tristeza, medo, ansiedade, escassez. São justamente nesses momentos em que o Senhor ele nos convida, ele não só nos convida, mas ele nos dá ordem para que a gente traga à existência as realidades do céu. Nós vamos fazer isso através da nossa boca, através da nossa voz. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra de Deus fala que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós carregamos também um poder criativo. E muitas das vezes esse poder ele se manifesta através das nossas palavras, daquilo que nós falamos. Assim como o mundo foi formado através da palavra de Deus, muitas vezes aquilo que nós vivemos, a realidade que nós vivemos hoje, a forma como nós nos comportamos são frutos de palavras que foram proferidas. A própria ciência já declara que as palavras elas têm poder, né? Existe um estudo que foi feito com duas águas, onde essas duas águas elas foram submetidas a várias palavras. Uma dessas foi submetida a palavras de afirmação, palavras positivas, palavras de encorajamento, e a outra foi submetida a palavras ruins, negativas, a músicas pesadas com palavras pesadas. E nesse estudo, nesse comparativo que foi feito, a primeira água que foi submetida a palavras positivas, encorajadoras, formou uma cristalização mais ordenada, mais bela, enquanto a segunda água formou-se ali uma cristalização desordenada, feia. Então isso só reforça o poder que existe nas nossas palavras. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós passamos da vida para a morte, nós nos tornamos filhos de Deus e existe uma autoridade sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala que nós nos assentamos com Cristo ao seu lado. Então, como ministros de Deus aqui na terra, como representantes do Senhor aqui na terra, as nossas palavras elas têm um peso muito maior. Nós precisamos usar essa ferramenta, esse poder que há em nós, para trazer as realidades do céu para a terra. Mateus 18:18 vai dizer que tudo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. Tudo que vocês desligarem no céu será desligado na terra. Ali fala de concordância, mas essa concordância ela vem através da fala. Então, se nós, como indivíduos, já carregamos esse poder sobre a nossa voz, ainda mais quando nós estamos juntos, em unidade, declarando, profetizando, trazendo à existência aquilo que ainda não é real no mundo físico. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é a respeito dessa concordância, da gente declarar juntos, em unidade. E na passagem podemos ver que Ezequiel ele entrou em concordância com Deus. Então, o ato da gente falar, declarar a palavra de Deus, é como se fosse um ato de concordância. Nós estamos entrando em concordância com Deus. Então, a sua voz é uma voz de comando e de autoridade para trazer à existência as realidades do céu. E foi o que aconteceu aqui na visão de Ezequiel. Ali, num cenário de morte, num cenário de impossibilidades, através da voz, através da concordância daquilo que Deus ele já estava falando a Ezequiel, aquele cenário ele foi mudado. E um cenário de morte, de sequidão, se transformou num cenário de vida, de renovo e de transformação. E é assim que o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer trazer luz aonde existe trevas, ele quer trazer vida onde só existe morte. Ele quer trazer esperança aonde só existe desespero. Mas para que essa realidade venha a fazer parte das nossas vidas, nós precisamos entrar em concordância com Ele. Nós precisamos acreditar e trazer à existência, através da nossa voz, através da nossa boca, falar aquilo que Deus ele tem falado sobre nós. Declarar quem nós somos nele, as suas promessas e quem Ele é. Isso nós precisamos ter sempre em mente. Quem Deus é. E a partir disso,
nós saberemos quem nós somos nele e o que podemos nele. E aqui eu quero deixar uma chave para você. Busque conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, não conhecer por informação apenas, mas por relacionamento, através da intimidade e do relacionamento com Deus. É através desse relacionamento que você vai provar e ver da bondade de Deus na sua vida. E através desse relacionamento, dessas experiências, você vai saber quem Deus é, quem você é nele e o que você pode fazer nele. E a segunda chave é trazer à memória o que dá esperança. Nós somos chamados a meditar nas Escrituras dia e noite. Então, nós podemos fazer isso através da leitura, mas também podemos fazer isso através da adoração, do louvor, da comunhão. E nesses últimos dias, o que mais tem me fortalecido é estar com pessoas que professam a mesma fé. Na nossa jornada de fé, nós vamos precisar nos alinhar com pessoas que também estão vivendo uma vida com propósito. E esse caminhar não é apenas você sentar à mesa para compartilhar coisas boas. Isso é ótimo, mas também é você compartilhar o seu coração, aquilo que está dentro de você, aquilo que muitas das vezes você não consegue contar para qualquer pessoa. É você compartilhar suas dores, suas cicatrizes, suas vitórias, é você declarar sobre a vida dessa pessoa também, é você transbordar sobre a vida dessa pessoa aquilo que o Senhor ele está fazendo na sua vida. Então, essa comunhão, esse andar junto, vai muito além de um encontro esporádico onde você senta à mesa para tomar um café e compartilhar algo. É algo mais profundo, mais vivo. E a terceira chave que eu quero deixar aqui é escreva a visão. Escreva tudo aquilo que Deus ele tem dito sobre você, sobre a sua identidade, sobre quem Deus é. Escreva, traga à memória aquilo que dá esperança. Coloque a sua atenção, o seu foco naquilo que Deus ele tem falado sobre você, naquilo que Deus ele já declarou. Por quê? Porque é muito fácil a gente se esquecer, principalmente nos momentos de desafios, nos momentos em que as nossas expectativas elas são frustradas, onde nós não vemos saída, onde tudo parece não fazer sentido algum. É nesses momentos que nós precisamos estar mais firme em Jesus, mais convicto daquilo que Ele já falou sobre nós. Porque a palavra de Deus fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel, Ele não falha, mas nós, como seres humanos, falhos e limitados, nós podemos falhar e projetar isso no Senhor. Então, que hoje você possa trazer à sua memória aquilo que dá esperança, se firmar cada vez mais no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se essa palavra falou seu coração, compartilhe ela com mais pessoas, para que elas também sejam encorajadas e fortalecidas através dessa mensagem. E se você deseja alinhar a sua mente com a palavra de Deus, para você conseguir se ver como Deus te vê, eu te convido a fazer parte da jornada Cultivando a Mente. Para saber mais, acesse o link que está aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até!